Feliz ano novo, meus amigos! É isso mesmo, estamos finalmente em 2026 para a NFL. É assim que funciona nesta quarta-feira, dia 11, a partir das 4 da tarde do horário da Costa Leste. Entrou no ano novo, então os negócios foram oficiais, aqueles que foram de fato confirmados, né? Baltimore Ravens e Las Vegas Raiders. Então, agora sim, o pessoal foi dispensado, todo mundo já se adequou à folha salarial. A Free Agency abriu oficialmente e aí aqueles acordos que tinham sido acertados, né, 2 dias atrás, puderam ser assinados e o pessoal já está fazendo a apresentação e nós estamos aqui para conversar sobre alguns casos que aconteceram nesta quarta-feira. Quero contar com o seu like, com o seu hype, se inscreva no canal, compartilhe o Toque Passa, se puder colaborar um pouco mais, faça parte do Clube Amigo Ligado, seja um apoiador e vamos nessa então, vai, roda a vinheta. Vamos lá, vou deixar claro aqui que é o seguinte, eu tô gravando esse vídeo na quarta-feira à noite, estão rolando negócios ainda, eu tô tentando contar com um pouquinho da sorte, porque eu vou fazer o exame nessa quinta-feira e vou passar o dia ali, hospital, a bateria ali, vamos fazer, né, ver o que tem, se eu tenho um coração, se tem tudo, né, então vou passar o dia um pouquinho desligado, quer dizer, conectado com o celular, mas estou gravando antes e qual que é a minha ideia então? Quem é amigo ligado, né, já vai receber o vídeo antes, pessoal geral recebe o vídeo nesta quinta-feira pela manhã, espero que vocês levem em consideração isso aqui, pela doença, mas sexta-feira a gente volta com o vídeo e a gente vê, doença não, né, pelos exames, doença espero que não tenha nenhuma, espero que vocês torçam para isso também. Vamos lá então colocar na internet, né? Olha só, eu falando aqui, jovenzão, na internet. Eu ia falar no nosso site, mas não tem mais o site do Toque Passa faz um certo tempo. Vou colocar no site da ESPN aqui as notícias. A gente começa justamente com os Ravens acertando com o Trey Hendrickson, contrato de 4 anos, 112 milhões de dólares. Meio que, bom, pedra cantada isso aqui, né? No momento em que não rolou a troca com com Las Vegas Raiders pelo Max Crosby, era meio claro que eles iam atrás do Hendrickson. O De Costa conversou hoje com a imprensa, todo mundo ficou com um ar meio que assim, tá bom, vou acreditar. Não, a gente tava pensando aqui em juntar o Max Crosby e o Trey Hendrickson. Não, que não tem... Cara, falta... Tudo bem, é seu direito, o negócio não é oficial, tem essa possibilidade, né? Ok, legalmente não tem problema nenhum, acho que é mais uma questão ética ali, assim, né? Pegou meio mal. Eu acho que se fosse outro time, um time mais dominante, se fosse o Belichick na época dos Patriots, teria uma investigação, teria uma crise muito maior do que vai ter, mas vai ficar por isso mesmo. E aí, tudo bem, eu concordo, né? O Trey Hendrickson também tá vindo de lesão. Passou no exame médico, né? Mas tudo bem, você não tem que colocar 2 escolhas de primeira rodada. Eu acho que o grande detalhe é isso aqui. Os dois no mercado, nas mesmas condições, talvez eu fosse no Max Crosby. Eu acho que o Max Crosby consegue entregar uma versatilidade maior do que o Hendrickson, é mais novo também, então eu iria com o Max Crosby. Mas com 2 escolhas de primeira rodada, sendo 2 jogadores que têm um histórico de lesão, estão vindo de lesão, o ponto é, se eu errar com o Trey Hendrickson, ok, é um negócio que foi lá, 4 anos, 112 milhões, são 60 milhões totalmente garantidos, 20 milhões de signing bônus, vamos ver os detalhezinhos do contrato ainda, quanto que passa para lá e para cá, como é que fica, mas ok, é um erro, acontece em toda free agency os times errarem dessa forma. Errar com o Max Crosby seria mais problemático, porque não tem nem como você acertar no draft, entendeu? Então fica mais pesado. Se neste ano o Trey Hendrickson for mal, o ano que vem a equipe dos Ravens tem a chance de ir no draft tentar alguma coisa, tentar se acertar. Se fosse com o Max Crosby, essa chance não existiria, então faz mais sentido. Eu acho que teve uma aceleração
da equipe dos Ravens de buscar o cara, quando viu que o mercado pro Trey Hendrickson não tava assim borbulhante e que eles tinham uma oportunidade, falou, putz, cara, será que dá pra fugir daquele? Vai pegar mal? Vai, mas, né, vamos nessa. Então tá aí, né, pedra cantada, o Trey Hendrickson acertando, então o Joe Burrow que comemorou que não teria o Max Crosby atrás dele, vai ter o ex-parceiro dele, o ex-colega de time, o Trey Hendrickson, indo atrás, TJ Watt, Myles Garrett, muita gente pra machucar ali o Joe Burrow. Essa é uma notícia também que pegou. A gente estava esperando que tivesse alguma negociação, então os Colts renovando, assinando novamente com o Daniel Jones por um contrato de 2 anos, 88 milhões de dólares, que pode chegar até 100 milhões de dólares, tá? Vamos lembrar aqui que o Daniel Jones já levou mais de 100 milhões lá na equipe dos Giants, né? Tá bem de vida o Daniel Jones, né? Grandes contratos. Então eles chegaram a esse acordo, a gente vai lembrar que tinham colocado uma transition tag em cima do Daniel Jones, que envolvia a possibilidade de igualar ali a proposta. Nesse momento, com a abertura no mercado, com o ano novo da liga, os outros times poderiam entrar em contato com o Daniel Jones. Quem entraria em contato com o Daniel Jones? Não sei, sinceridade, não sei, porque eu não sei qual é a condição física do Daniel Jones, certamente os Ravens não seriam conversar com ele, não sei quando que ele volta a jogar e não sei principalmente quanto ele quer. Um contrato desse tamanho, meu amigo, 50 milhões garantidos, 60 milhões garantidos em caso de lesão e eu não gosto, eu sinceramente não gosto. Tá? 88 milhões, você colocar aqui, nem tô indo para os 100 milhões, que daria 50 milhões por temporada pro Daniel Jones, eu não acho mesmo, tá? A tag, vamos lembrar aqui que era 37,8 milhões, tudo bem que tinha o risco de alguém chegar e você não equiparar a proposta, não sei o que, ok, existia essa chance, mas se você tagueasse ele, deixasse essa tag e tagueasse ele o ano que vem, seria menos do que 100 milhões. Tá? 2 tags valeria menos. Ah, mas eu quero prestigiar o cara, eu quero garantir. Tá, mas chega num acordo com o cara, você tá machucado. Vamos fazer o seguinte, vou te dar um contrato de 2 anos agora, sei lá, 60 milhões, te pago 40 milhões totalmente garantido, te dou uma coisa a mais aqui, um signing bônus legal, e o ano que vem a gente senta de novo e conversa. Porque basicamente é isso, né? Um contrato de 2 anos, você vai sentar o ano que vem. Ano que vem a gente vê como é que vai ser. Porque eu até separei aqui os números do Daniel Jones, muito se fala da lesão dele aqui, né? Aqui contra o Jacksonville Jaguars que o barraco desandou mesmo, né? E contra o Kansas City Chiefs ele teria tido a fratura na perna. Mas se a gente pega os jogos que vem anterior, né? Então, contra o Atlanta, um passe para touchdown, uma interceptação, não foi assim um grande jogo. Aqui um jogo muito ruim, com 3 interceptações contra Pittsburgh, né? Teve um passe para touchdown e 3 interceptações. Não eram jogos espetaculares, e quando a gente olha quem que ele enfrentou, né, não são times espetaculares, né? Miami Dolphins, um ano terrível, Denver, ok, aí sim, um bom time, mas Denver perdeu por um ponto, por uma falha no final, deveria ter ganhado, aliás, desculpa, preciso fazer exame mesmo. Tennessee, fraquíssimo, os Rams perderam, Las Vegas, fraquíssimo, Arizona, fraquíssimo, os Chargers, um jogo bem disputado, aqui sim uma boa vitória também, Tennessee muito fraco, Pittsburgh era um time questionável e mesmo assim venceu, Atlanta, outro time ruim, venceu na prorrogação no jogo em Berlim. Kansas City, aí um jogo que tava ruim, inclusive, e aí você se machuca, mas assim, não é que nossa, que coisa espetacular, tava tendo jogos incríveis, ele estava sendo sensacional e... Não, ele teve bons momentos, mas eu não acho que seja um cara para ganhar tudo isso mesmo, né? A equipe dos Colts se colocou num buraco como já fez a equipe dos Giants naquela situação, como fez o Dallas Cowboys no primeiro contrato com o Dak Prescott. No segundo eu vou discutir só o valor, mas eu acho até que valia você assinar. Se colocar numa situação que você se sente meio que obrigado a contratar o cara. Falaram até que o Alec Pierce, quando assinou, uma das condições ele queria voltar a jogar com o Daniel Jones. Falaram, obrigado, cara, mas sei lá. E esse é o ponto, o time não tem opção, porque fez um all-in, né, pra levar o Sauce Gardner.
tá sem escolha de primeira rodada no draft, então fica complicado realmente, você não tinha, é um mato sem cachorro e uma situação complicada, mas por isso que eu acho que tudo bem, o empresário dele vai querer alguma coisa a mais, porque sabe também, mas o Daniel Jones, olha, eu queria ter oportunidades como o Daniel Jones, não gosto do contrato total, tá? Eu acho que ele é um cara que não me convenceu. Eu não acho. E foi, cara, igualzinho, né? A mesma história que aconteceu quando ganhou o contrato lá nos Giants. Ele veio de um ano bom, que aí você falava qual que é o mérito dele, qual que é o mérito do geral, ganha esse contrato, nunca se paga, né? E tá aí. Vamos ver o que vai acontecer. Torço pelo melhor para o Indianapolis Colts, mas eu, sinceramente, não gosto. E eu quero saber sua opinião, deixa aqui embaixo o seu comentário, tá? Os Patriots acertaram com o Kevin Byard. Um jogador que eu acho interessante, é um veterano, eu gostei, um contrato de um ano só, então não é um contrato arriscado, é um jogador que é um safety, né? Um ano, $9 milhões. Teve uma boa temporada no Chicago Bears e... cara... Tennessee Titans tava lá com o Verbo, né? O Verbo conhece ele bem, né? Nos Bears ele assinou aqui um contrato de 2 anos, $15 milhões como free agent em 2024, jogou 34 jogos com os Bears e eu acho uma boa aquisição. É um veterano que eu acho interessante, que é um cara que entrega legal também. Achei uma boa aquisição da equipe do New England Patriots. Estou separando alguns e estou olhando aqui do lado para ver se tem alguma novidade, porque vão saindo novidades aqui, a timeline não para de atualizar, tá? Então é difícil, talvez eu perca alguma coisa mesmo aqui. Os Patriots assinaram com quem? O Julian Hill, tight end, e o safety Mike Brown, apareceu aqui, segundo Insiders. Os Bills, aqui ó, esse aqui eu gostei. Os Bills acertaram com o Bradley Chubb, contrato de 3 anos, contrato que é de $43,5 milhões, 29 milhões de dólares garantidos, que pode chegar até 52 milhões e meio, tá? O que eu vou falar do Bradley Chubb? Primeiro que é o Bean se mexendo, né? A água tá batendo na bunda. Claramente tá sentindo que ele tem que fazer algum movimento, alguma coisa. É um jogador interessante que tava num time muito ruim. É difícil você avaliar o que tá acontecendo. Porque naquela time do Miami Dolphins, complicado, né? Ele teve 8 sacks e meio, ou seja, ele foi bem num time que era ruim. Mas qual o momento que ele foi bem? Os jogos estavam decididos, já tinha alguma coisa, né? Tudo isso tem que ser levado em consideração. O ponto é que se os Bills pegaram o Bradley Chubb do ano passado, aí o contrato tá muito pesado. Ele não valeria tudo isso, porque é bastante grana para um cara que em alguns momentos parecia meio enferrujado, parecia meio fora, tem histórico de lesão, não sei, ele foi cortado pelo Miami Dolphins na semana passada para abrir espaço no cap, né? Então o Miami Dolphins, a situação toda que tá, eu sei, precisava fazer esse movimento também, mas dispensa o cara, ele vai para a equipe dos Buffalo Bills. Se for o cara que tava ali em 2023... excelente, tá ótimo. O problema é que ele perdeu a temporada 2024 com uma lesão no tendão de Aquiles. E aí não voltou bem. A gente já viu jogadores, quando voltam, a primeira temporada não é lá essas coisas, e foi uma temporada ok, e depois tende a melhorar. Mas por esse valor não pode ser o ano passado. Por esse valor precisa fazer alguma coisa a mais. Eu acho que os Bills acertam. No geral, eu gosto do movimento, tá? Eu gosto do Bradley Chubb, eu acho que ele tem um bom primeiro passo ali, tem um movimento interessante, ele é um cara que consegue pressionar, ele teve 10,5% de percentual de pressão em 2025, a terceira maior marca da carreira dele. Eu acho que ele é um cara que consegue contribuir. Vai bater 31 milhões em 2026, aí que tá o ponto, né? 30 anos e tá vindo de torn ACL nos dois joelhos, né? Então, ruptura do ligamento do joelho nos dois joelhos com 30 anos, já não é um garotinho aqui na vida, mas no geral, eu acho que é uma boa aposta da equipe do Buffalo Bills. Vai se pagar ou não, vai depender muito do que a gente vai ver lá na frente. E pra gente fechar aqui, como eu disse,
tá rolando muita coisa e eu tô de olho para ver se aparece mais alguma notícia nesse meio do caminho, alguma coisa, né, pra gente comentar, alguma em cima da hora, alguma questão. Mas pra gente fechar, eu vou colocar aqui duas notícias de quarterback, né? Como o Kyle Murray foi oficialmente dispensado da equipe do Arizona Cardinals, se encerrou a era Kyle Murray por lá. Os Vikings espera-se que vão atrás do Kyle Murray. Acho um movimento interessante, né? A gente conversou aqui também na segunda-feira e conversamos ontem com o Conca, ontem, estou falando na terça-feira, né, nas nossas lives, sobre esse movimento. O meu grande problema com o Kyle Murray parece que uma falta de urgência. Eu sinto que ele joga todo o jogo como se fosse mais um jogo. Eu não sinto que ele entenda o tamanho de uma partida. Eu fiz alguns jogos dele, né, na TV, comentando, e assim, era jogo que, putz, se ganhar aqui ainda tem chance de playoff, se ganhar vai brigar, pode brigar pela divisão, se ganhar... E ele simplesmente entrava como se fosse um jogo ali, né? Não sentia. No finalzinho do jogo ele se desesperava, saía e fazia alguma coisa e falava, pô, tá vendo? Por que não levou a sério a partida inteira? Parecia uma falta de senso de urgência. Todo jogo para ele era uma terceira rodada daquele Paulistão que tinha, né, 16 rodadas na fase de grupos, aquela coisa chata. Parecia isso, parecia que não ia ter problema nenhum. Né? Então, se eu perder, não é nada, é jogo amistoso. Então, é isso que é o meu problema com o Kyle Murray. Mas, tendo um cara como o Kevin O'Connell, que é um cara que consegue extrair o melhor, que sabe fazer bons planos, ele sabe jogar. Ele sabe jogar, ele tem bom passe, por mais que ele não enxergue, ele tem velocidade. Alguns momentos faltam alguns passes mais em profundidade dele, porque eu acho que ele, na primeira sinal de pressão, ele já entende que as pernas dele podem resolver e ele já sai, né? Ele já quebra ali, já sai do pocket, faz um scramble, faz aquela corrida improvisada e decide por si, ao invés de dar um tempinho a mais, um pouquinho mais de paciência no pocket para conseguir encontrar aquele passe longo. Claro, muitas vezes resolve ali nessa questão, mas talvez com o Kevin O'Connell ele tenha uma facilidade maior para se desenvolver. Não é nenhum garoto mais, mas ainda pode dar certo na NFL, se mudar a sua mentalidade, tá? A equipe dos Falcons também dispensou oficialmente aqui o Kirk Cousins, a designação pós 1º de junho. Agora temos lá o Tua e o Michael Penix como os quarterbacks da franquia. E tem uma possibilidade, pelo que eu estava lendo aqui, existe a possibilidade ainda da gente ter a equipe do Minnesota Vikings indo atrás do Kirk Cousins, sabe? Né? Vamos lá, o Kirk Cousins hoje tem o dead cap dele, 22 milhões e meio em 2026, 12 milhões e meio em 2027, vai assinar pelo mínimo, então Kevin O'Connell conhece, sabe como é, sabe como é que funciona, então talvez possa pintar uma dessas histórias, tá? Kyle Murray, por exemplo, eu acho que seria um bom encaixe para ir para a equipe do Kansas City Chiefs, para jogar as primeiras semanas, depois acabaria sendo trocado, né? O Mahomes a gente não sabe quando que volta. Seria legal ver ele nesse time aqui, traz uma mobilidade interessante e poderia se valorizar, né? Mas nos Vikings também, excelente, né? Para fazer essa competição com o DJ McCarthy. Aí que tá o ponto. Eu não sei até que ponto os Vikings vão colocar um cara como o Kirk Cousins ou como o Kyle Murray com o DJ McCarthy, porque eu sinto que esses dois aí ganham a disputa com ele. Eu não acho que dá para você colocar o Kirk Cousins para jogar na temporada sem fazer mais testes com o DJ McCarthy, porque depois ele vai entrar aí no seu 4º ano, você já vai ter que tomar uma decisão da vida, o que vai fazer com o DJ McCarthy. Então você precisa usá-lo mais. Você tem que levar um quarterback para disputar, mas ao mesmo tempo meio que disputar para perder essa posição. Então fica difícil. Fica difícil a decisão do que vai acontecer com a equipe do Minnesota Vikings por conta do seu quarterback. Kirk Cousins for jogar, não seria para jogar 2, 3 temporadas, não pode voltar para isso, né? Você já meio que
Admitiria um erro, eu não acho que tenha errado na época, eu acho que fazia sentido, pelo valor ali não tinha como segurar o jogador, mas errou ao ficar com o McCarthy, ao draftar o McCarthy, na minha opinião. E é isso. Deixa eu ver o que tem mais, se saiu alguma novidade enquanto eu estou gravando. Como eu disse, estou gravando na noite da quarta-feira. Pode rolar mais notícias enquanto eu gravo, edito e você assiste, mas por enquanto é isso. Quero a opinião de vocês e quero que vocês também deem aquela... Peraí, deixa eu colocar eu sozinho na tela. Deem aquela torcida aí para que esteja tudo certo aqui, fazer os exames. Não é aquele dia chato ali que você não pode tomar café, minha cabeça já vai ficar doendo. Né? Tomara que meu time não faça besteira ainda, que eu vou ficar pior de tudo, né? Deixa o seu like, o seu hype, se inscreva, compartilhe e a gente volta na sexta-feira, se Deus quiser, tudo bem, tranquilão. Valeu, aquele abraço.